Quero saudar você, professor, professora da classe do Juvenis, com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje diante de nós com a nossa lição de número 12, né? Que fala sobre o pluralismo religioso. Será que todos os caminhos levam a Deus? Esta pergunta, esta lição é muito importante porque a mente dos nossos jovens hoje tem sido bombardeada, não é? Com essa pluralidade, com esta aceitação da sociedade de que todas as verdades são válidas, nenhuma pode ser maior que outra, e nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso nos slides que nós vamos apresentar, sempre querendo aqui neste canal trazer algum recurso adicional para você, professor de escola dominical, algumas perguntas interessantes e algumas respostas interessantes que através destes slides e essas explicações queremos crer e esperar em Deus que seja de bênção para a sua sala de aula. Então, vamos já compartilhar com você aí o título Pluralismo Religioso, né, dos nossos slides. Todos os caminhos levam a Deus. A segunda pergunta junto com essa seria também interessante para nós já começarmos a pensar. Todas as formas de cristianismo levam ao céu? São perguntas diferentes, mas também muito interessantes e importantes para nós pensarmos. Segundo slide, nós colocamos para você aí 3 conceitos perigosos que a comentarista da lição propôs para nós, e eu gostaria de ler este slide de uma maneira diferente, começando do centro dele, onde está a palavra sincretismo. A palavra sincretismo significa fusão, né? E você pode fazer uma fusão de outras coisas, mas no caso, como nós estamos falando da realidade religiosa, então é a fusão de crenças e tradições. Então, uma coisa junto com a outra, misturada, parte de uma com parte da outra. Isto seria o sincretismo, né? Em algum lugar ela se sobrepõe, e quando isso começa a acontecer, você vai tender a um dos outros 2 caminhos, o caminho para cima ou o caminho de baixo. Se você for para o caminho de baixo, você pode ter determinadas fusões que levam a um tipo de ecumenismo, que seria uma tentativa de união ou unidade dentro do cristianismo, ou seja, católicos, calvinistas, pentecostais, alguns até incluem os mormons nessa categoria. Então, esta tentativa de ecumenismo é um lado, não é, proposto, ou tentativa, né, dessa fusão ou deste pluralismo que hoje existe presente na sociedade, e pode-se tudo começar com o sincretismo em qualquer nível. Quando nós deixamos de caminhar numa linha daquilo que nós cremos e pela graça de Deus queremos entender que nós cremos corretamente em linha com a doutrina bíblica, com as Sagradas Escrituras. Ora, qualquer mudança dessa para aceitar ou se comprometer um pouquinho ou não ofender, que você mistura, isso se chama sincretismo. E você pode, neste processo, ir caminhando em direção a um ecumenismo, se este sincretismo foi com relação a outras denominações ou outras religiões dentro do cristianismo. Agora, se você for para a seta de cima, nós vamos encontrar um outro lado que é mais amplo, que é o pluralismo, que também é conhecido como um diálogo interreligioso, ou seja, de todas as religiões. Há um sentimento muito propagado que, como nós usamos a pergunta, todo caminho leva a Deus, né? Então, que as religiões, cada um tem a sua, elas se complementam, elas têm alguma coisa em comum, todos estes pensamentos são pensamentos da sociedade não corretos. No entanto, é aquilo que nós escutamos e vemos e somos propostos, né, diante de nós. E o sincretismo, quando nós começamos da mesma maneira a aceitar uma coisa, a incluir alguma coisa nas nossas palavras, naquilo que nós pensamos, aonde nós estamos, então nós vamos poder estar caminhando em direção a este pluralismo religioso, que também seria completamente antibíblico. Mas aqui estamos falando agora de 3 conceitos, 3 realidades perigosas que estão ao nosso redor, como crentes, como juvenis, não é? Começando com um sincretismo, onde a gente vai pouco ou muito começando a misturar, e ela pode caminhar, este sincretismo pode caminhar para 2 lados, colocamos aí para cima e para baixo, pluralismo e o ecumenismo. Vamos ao próximo slide e vamos observar nele que para o
pluralismo na sociedade, ou seja, aqueles que defendem esta visão pluralista em nossa sociedade atual, eles falam as seguintes coisas. Nós mencionamos 4 delas aí para você. Primeiro, que todas as religiões têm o mesmo valor. Segundo, que é uma questão de opção pessoal a religião que você tem. Terceiro, nenhuma delas tem direito de se achar melhor do que a outra. E quarto, muito menos achar-se a única correta. Então, esse tipo de palavras, esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento é algo que é super comum na nossa sociedade hoje, não é? A princípio, eles dizem, olha, eu respeito que você seja crente, eu respeito que você creia que a Bíblia seja um único livro sagrado, mas você não pode desrespeitar o outro e não pode dizer por A mais B que o seu seja o único certo, né? Então, este sentimento é muito comum do pós-modernismo, não é? É aquilo que nós encontramos hoje na sociedade. Vamos ao próximo slide aí. A pergunta-chave da lição, eu penso que seria essa. E agora, irmã, podemos nos misturar, seja para o lado do pluralismo, seja para o lado do ecumenismo? Como é que a gente fica? A pressão está sobre nós e agora como é que a gente pode, né, ver isso? Claro que a resposta, eu posso imaginar que você já sabe qual é. Mas vamos estudar o porquê. Porque nós precisamos entender o porquê. Não basta somente, ou pelo menos não deve ser somente dizer não, porque não. Nós temos uma razão. Aleluia. E não é pequena, não é pouca, mas para sustentarmos a nossa fé e a nossa decisão em frente a uma pressão que já é grandíssima e que não vai diminuir, vai aumentar. Então, a primeira colocação que eu faço é outra pergunta. A pergunta é: como é que cada religião ou denominação se diferencia? O que é que faz uma religião diferente da outra? São 2 coisas. São as suas doutrinas, ou seja, aquilo que eles creem, e os seus costumes, os seus rituais, aquilo que eles fazem, ok? Agora, os rituais, o costume das religiões ou das denominações são também diretamente vinculados com a sua doutrina, ou seja, com aquilo que eles creem. Religiões diferentes, você vai encontrar livros, né, religiosos diferentes, que são bases ou que fazem parte dessas religiões. Dentro do cristianismo, você tem um mesmo livro, mas você tem entendimentos teológicos que são diferentes uns dos outros. E isto é que vai, então, diferenciar-nos de outras religiões e de outras denominações. Qual é a palavra-chave aí? Doutrina. Então, a doutrina, ou seja, o conjunto de ensinamentos que nós entendemos que nós seguimos da Bíblia de Jesus, é aquilo que nos vai diferenciar das outras. Mas é interessante nós notarmos o seguinte, principalmente quando nós estamos falando de outras denominações dentro do cristianismo. Ora, se uma doutrina bíblica de um grupo é diferente da do outro, e esta diferença contradiz, ou seja, se é assim, não pode ser assim. E se é assim, não pode ser assim. Então, se estas não são a mesma, porque se fosse a mesma, estaríamos juntos, eu penso, né? Na verdade, eu não penso, eu sei disso por fato. Então, quando há essas diferenças de denominações, nós vamos olhar nos seus conjuntos de doutrina e alguma coisa não se crê da mesma maneira. Por isso houve uma cisão, uma divisão, ok? Então, essa divisão doutrinária, uma é contrária à outra. O que A crê, B não crê. Então, qual é a nossa conclusão aqui? Ou A está errado, ou B está errado, ou A e B estão errados. O que não pode acontecer é A e B estarem certos ao mesmo tempo, porque eles creem em coisas que são contrárias uma à outra. Entendemos até aí? Muito bem. Então, se nós temos doutrinas diferentes, inclusive de outros cristãos, e que nós entendemos e queremos sempre buscar conhecer mais da palavra para que a nossa doutrina seja de Deus, então nós já vamos chegando a uma conclusão, né? Se nós podemos ou não misturar, porque não é só questão de misturarmos a nós mesmos, mas nós estamos carregando sobre nós e conosco o quê? Uma doutrina. Então vamos ver aí no próximo slide os 3 tipos de doutrinas que existem. Existem doutrinas de Cristo, a doutrina, não são doutrinas, né? São
3 tipos de doutrina, mas existe a doutrina de Cristo, que é o caminho que Cristo apresentou. A maneira de viver, o tal do caminho apertado e tudo aquilo que Jesus ensinou para nós entrarmos, o seu caminho, até onde nós vamos estar terminando este estudo aqui com essa colocação, é a sua doutrina, né? Depois a gente vai falar para entender um pouquinho mais disso, que eu sei que é um pouquinho complicado aí de pensar nisso, mas vamos nos alegrar muito no Senhor. Então existe a doutrina de Cristo, existe doutrinas dos homens, que podem ser várias, né? E são várias, quando nós estudamos na teologia, existem vários teólogos, várias vertentes que eles chamam, né? Teológicas, pensamentos teológicos, e existem as doutrinas de demônios, e vamos ver os textos bíblicos que estão relacionados aí, olha lá. A doutrina de Cristo, eu selecionei Mateus 7, 28 e 29, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, houve uma admiração, houve um chamar de atenção de uma doutrina, de umas palavras daquilo que Jesus ensinava e a maneira que Jesus ensinava. E veja que interessante, que nós não gostamos de usar a autoridade porque recebemos uma pressão de fora, que nós estamos comentando sobre ela agora. Uma pressão de fora que diz: vocês não podem ser autoritativos na maneira de falar, porque ninguém pode estar certo, ser dono da verdade. Vocês estão aí julgando todo mundo, estão querendo ser os donos da verdade. E nós cedemos a essa pressão, e quando vamos trazer o cristianismo para eles, ou para fora, ou viver o nosso cristianismo, parece que nós somos pedintes, que pede licença, é questão de gosto, é porque é minha igreja, é porque... Não é assim? No entanto, a doutrina de Cristo, não só ela existe, ela é um fundamento, ela é uma palavra, ela é algo que veio de Deus, aleluia, mas a maneira que Cristo expressava, Jesus estando aqui na terra, e que chamou a atenção das outras pessoas, é que ele não ensinava, ele não falava como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. Então, é uma lição grande para nós aí. Segundo tipo de doutrina, as doutrinas de homens. O texto de Colossenses 2, 22 e 23 diz: as quais todas coisas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então veja aí que interessante. Existem preceitos, ou seja, regras e doutrinas dos homens. Existia no tempo de Jesus, existem hoje também. E aí o apóstolo Paulo está explicando à igreja de Colossos que aparentemente estas doutrinas parecem piedosas, de sabedoria, de devoção, de humildade, muita coisa que hoje nós olhamos a nossa sociedade valorizando, querendo que nós, como cristãos, nós devemos, ser mais sábios, mais humildes, disciplinados, mesclando, olha o sincretismo aí, com muitas coisas que das religiões, por exemplo, orientais, como o budismo, o hinduísmo, são práticas deles, são lemas e são maneira deles viverem. Então, eles nos estão chamando como sociedade a trazer a viver este sincretismo. Aí o apóstolo está lembrando para nós que, olha, a aparência dessas doutrinas são essas, que parecem agradável para todos, mas eu quero lembrar primeiro que elas são dos homens, mas o mais importante é que para Deus está aí, não são de valor algum, senão para a satisfação da própria carne, do próprio homem. Amém? Então as doutrinas dos homens não valem nada, é simplesmente mais uma maneira de viver, mais uma ideia, mas enfim, aquilo que nós estamos lotado, ao nosso redor de doutrinas dos homens. Existe a doutrina de Cristo, existem as doutrinas dos homens e também existem sim doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós descobrimos que o reino das trevas usa pessoas
é através destes espíritos enganadores, mas de palavras que ensinam, porque quando se fala de doutrina, se está falando de um ensino. Se está falando de uma maneira de viver, se está falando de um caminho filosófico ou religioso a se seguir. Então, agora o que nós entendemos aí é a origem, a virtude e a origem destes pensamentos que nós, às vezes, pensamos, é uma maneira oriental de ver. E desconectamos como se fosse cultural. Mas enquanto nós estamos olhando na faceta da cultura que existe, por trás existe também a atuação de um espírito enganador, cujas doutrinas são de demônio, e você vai ficar boquiaberto. Eu não vou poder acrescentar muito acerca disso neste momento, mas de muitos cristãos hoje que escrevem livros para a sociedade evangélica e que estão cheios de doutrinas dessas religiões orientais inseridas dentro dela, e hoje estão sendo participando na conversa da igreja. Eu até imagino, você já deve ter visto, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, isso tem entrado cada vez mais, é muito triste ver isso, mas existe, por exemplo, a yoga cristã. Existem lugares, né, onde se pratica yoga, que é uma sessão religiosa, não é? Não vamos explicar os detalhes aqui, mas seria muito interessante saber disso e entender isso, né? E já ouvimos pessoas que entendem, que são hoje crentes, que falam é impossível, porque o espírito é outro, né? A origem é outra. Então, estas doutrinas de demônios têm tentado se inserir, e como disse Paulo a Timóteo, ele diz, olha, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, ou seja, perder mesmo o caminho de fé sem volta. Por quê? Porque vão dar ouvido a estas doutrinas. Então, nós temos que entender que a opinião da sociedade, a pressão dos nossos amigos, não vão causar somente um desconforto, de assim, a gente não se sentir tão à vontade de falar, né, sobre ir para a igreja e outras coisas. Não, é muito para além disso. Muitas das doutrinas que eles têm para si, seguem, entre outras denominações, inclusive, são de homens, não tem valor para Deus. Amém? E nós não queremos isso para quê? Para que levar peso, né? Que Jesus falava, inclusive, era dos fariseus. Para que vocês vão botar um peso a mais, né? Não funciona isso, não é necessário. Vamos viver para Cristo e na doutrina de Cristo. Mas o pior e mais perigoso que nós acabamos de estudar é a existência das doutrinas de demônios que estão espalhadas em todo este contexto social e que muitas vezes nós não reconhecemos. E vem uma pergunta muito interessante, porque eu li no começo da lição aqui, antes da aula, né, que a irmã Verônica colocou este comentário aqui para o professor, para a professora, e ela usou esta palavra, né, dizendo, tal verdade não é radicalismo ou preconceito. E isso eu fiquei, porque às vezes eu fico, né, assim também neste sentimento da gente querer defender que a gente não está desrespeitando, que a gente também é tolerante, que a gente não está julgando, querendo como quem nos defender. E às vezes nós não precisamos disso. E aí eu quero trazer para nós aqui, nessa nossa conversa, a pergunta para nós. Será que nós respeitamos? Será que nós temos preconceitos? Será que nós somos radicais? E eu coloquei logo aí em cima nesse slide, né? Respeito nós temos e temos que ter. Se não temos, estamos errados. Okay? Respeito pelo ser humano, não importa qual foi a opção da sua vida, porque o evangelho, ele é oferecido. A graça de Jesus, ela é oferecida. Quando há um oferecimento, aceita quem quer. E não aceitar não é desrespeitoso, é a opção que Deus deu direito a essa pessoa. Então, nós não podemos passar por cima disso e desrespeitar. Estamos errados se fizermos, ok? Então, respeito à igreja tem e tem que ter. Preconceito nós temos? Não. Da mesma maneira, pela mesma razão. Porque é a sua escolha. Agora, misturar é outro assunto. Eu não tenho preconceito, mas essa é a sua escolha e essa é a minha escolha. Este é o reino que você está, este é o reino que eu estou. Este é o lugar que você frequenta, este é o lugar que eu frequento. Radicalismo. Somos radicais? Eu me lembro uma certa vez conversando com um obreiro e falando sobre a pessoa de Jesus.
E eu achei tão interessante porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido isso. Claro que a gente estudando os evangelhos, a gente conhece o Jesus da Bíblia, que nem sempre é o Jesus pintado pela sociedade, o qual Jesus, a sociedade ama. A sociedade não tem nada contra Jesus. Eles têm contra o evangelho, contra a palavra. Por isso eles não suportariam o Jesus da palavra, mas o Jesus que eles pintam, muitos deles, porque há vários tipos, não é o caso também, não vamos explicar detalhes aqui. Mas você pode observar isso, que não há tanta renúncia, raiva, porque Jesus tem, enfim, eles pintam de uma maneira diferente. Agora, quando eu falei com este obreiro, e mencionei o nome de Jesus em relação a alguma coisa, ele disse, eu achei tão engraçado que ele disse, Jesus era radical, E o interessante é que nós somos chamados a sermos como Jesus, na doutrina, lembra-se? Com autoridade. Então, se nós somos imitadores de Jesus, e Jesus era radical, e eu não cheguei à conclusão ainda, tá? Não cheguei, até porque aqui não é um estudo do evangelho, mas eu vou ler um texto aqui, 2 textos, e a gente vai meio que chegar a uma conclusão. Porque eu achei super interessante que o obreiro lê a Bíblia, esse obreiro com quem eu falei, com certeza, porque ele chegou a essa conclusão de Jesus. E eu achei interessante e até o desafio. Eu falei, nós não somos chamados para sermos como Jesus? E é interessante que Paulo, que veio depois de Jesus, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós devemos seguir esta corrente de imitadores de Cristo e sermos, né, discípulos imitadores. Agora a pergunta grande fica ainda aí. E radicais, somos ou não somos? Vamos ler algum texto bíblico aí, eu deixei para você. 2 João capítulo 1, 9 a 11, Romanos 16 e 17, eu espero que este assunto, esta colocação seja interessante o suficiente para a sua sala de aula, e depois você me diga, por favor, né? Não deixe de deixar um comentário para dizer pelo menos o que você acha. Você ainda não deu a aula escutando essa lição, né? Na aula que vem, se você se lembrar e quiser e puder também, ajuda muito, a gente fica feliz de saber se funcionou, se é bom, se precisa de mais assim, se é menos assado. Então, estamos aqui para servir os irmãos. Então, vamos lá ao texto bíblico, né? 2 João capítulo 1, de 9 a 11, diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, olha o que diz a palavra, não tem Deus. Isso é radical ou não é radical, irmão? Prevaricar é meio que cambalear, não tá muito firme. Então ele usa as 2 palavras aí, João, né? E é um apóstolo amoroso, irmão. João pega leve. Tiago não, mas João é leve. Mas mesmo assim não compromete a verdade, porque o Espírito de Deus o está usando também. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quão radical é isso, irmão? Demais, não é? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, e olha aí que interessante que João fala, e é João, hein? Mas é a palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, lê aí comigo, por favor. Não o recebais em casa. E agora, para ficar pior, essa próxima. Nem tampouco o saudeis. É demais, irmão. Radical. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Irmão, é difícil de engolir. Eu nem sei como é que a gente faz para ler na frente dos juvenis. Mas tem que ler porque é a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. E agora aqui mesmo nós vamos levando um puxão de orelha forte. Porque nós não podemos pela Bíblia ter amizade. Não significa convivência no trabalho se você trabalha no meio dos ímpios. Não significa que você conhece uma pessoa que seja de uma outra denominação, cuja doutrina seja contrária à doutrina de Cristo, né? E que enfim, você conviva porque tem que viver esta realidade. Mas aqui claramente é trazer na sua casa. Saudar, dar conversa. E para ser sincero, eu estou forçando para tentar sair da seriedade do que está escrito aqui. Porque a verdade, então, que eu aprendo aqui agora é que nós deveríamos ser um pouquinho mais radicais. Ai, mãe, isso vai acabar com a gente. Vai não. Vai trazer a gente um pouquinho de volta. Porque o problema é que no nosso compromisso com o mundo, não vamos ferir, não vamos ofender, e não sei o que, tem que sincretismo um pouquinho para lá, nós nos perdemos. E muitos dos nossos templos hoje
e dos cultos que a gente assiste aí na televisão do cristianismo pelo mundo, parece mais mundo e é mais mundo do que a igreja. Então, se nós queremos a doutrina de Cristo, não prevariquemos, mas sigamos perseverante. Usemos a autoridade espiritual para viver e para falar. É forte, não é? Mas se nós não ensinamos a verdade, quem vai ensinar? Esta chama, esta palavra, não está sendo mais trazida em quase nenhum púlpito. Porque se fizer, com certeza muitos já dizem isso é fanatismo, vou-me embora. E se vão. Hoje mesmo conversando com a irmã, ela conheceu outras e disse, meu filho está saindo da igreja, está indo para a igreja tal, a assembleia é muito dura, é muito isso. Irmãos, não é questão de igreja dura. É questão de quê, irmãos? De permanecermos na doutrina de Cristo. Agora, quem não permanece na doutrina de Cristo, diz o texto bíblico, ou será que já não podemos mais levar, nem ler, nem ensinar, nem usar a Bíblia como autoridade? Agora, quem usa, entende, não tem Deus. Está saindo do caminho de Deus. É forte, eu sei. Não pense que não é forte para mim, não. Não é fácil. Falar é fácil, mas eu viver isso na minha vida não é fácil, não. É igualzinho para você, igualzinho para os jovens. Mas nós precisamos conhecer a verdade, porque foi Jesus quem disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E este evangelho da verdade já libertou muita gente no passado, inclusive a mim e a você. E se nós queremos que ele continue a libertar, tem que ser com toda a verdade. Não vai ser com sincretismo, não vai ser com pluralismo, não vai ser com ecumenismo, não vai. Não vai. Esta mistura, Deus não tem compromisso com ela. Agora, a palavra genuína, ele tem compromisso com ela. O último texto é de Romanos 16:17, diz, e rogo-vos, irmãos, caminhando no mesmo sentido. Aí, olha lá. Que noteis, ou seja, chame a atenção dos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Mesmo princípio. Palavra bíblica. Nós devemos chamar a atenção de quem se desvia, de quem faz escândalo, de quem está propagando, de quem está seguindo, de quem está fazendo secretismo, não é? Com relação à doutrina que nós aprendemos. Não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque a nossa doutrina não é nossa. Se fosse a doutrina da Assembleia de Deus, podia, porque como princípio, né? Pode ser doutrina de homem. Agora, se a doutrina da Assembleia de Deus é a doutrina de Cristo, aí, irmão, é outra coisa. E graças a Deus. Então, nós devemos segurá-la como quem segura a Bíblia. E não precisa nem segurar o papel da doutrina lá, não. Segure só a Bíblia mesmo. Ensine só a Bíblia mesmo. Fale, repreenda e note, como diz o notar, né? Chame atenção com a Bíblia mesmo. Porque esta é a autoridade para todo aquele que quer seguir a Jesus. E diz, se a pessoa está causando dissensão, ou seja, briga e escândalo, por questão da doutrina, ou seja, traindo a doutrina, mudando, fazendo coisa nova, desafiando, fazendo de menos com o tal do não tem nada a ver, né? E colocando para baixo a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia diz, desviai-vos dele. Você não tem que estar brigando mais, não. Não. Não, não. Vamos permanecer sendo igreja para que outros vejam, aleluia, ouçam e venham também ainda para um evangelho verdadeiro. E o último slide que nós temos aí. É desafiante entender isso, mas é muito interessante. Olha lá, o caminho estreito que Jesus falou é a sã doutrina. E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar perguntando. Jesus apresenta dois caminhos. Um caminho estreito, apertado, e um caminho largo, sim ou não? A minha pergunta é, este caminho, fisicamente falando, existe? Claro que não. Claro que não. Ele é uma denominação? Será que a gente pode dizer, essa denominação é a única que salva? Também não, também não. Então, o que é este caminho de Jesus? O que é este caminho de Jesus? É ser parte do reino? Tá bom, mas só dizer que eu sou parte do reino me parece que dá vazão a ser largo, porque, enfim, quem não quer ser parte do reino? Todo mundo vai dizer, eu quero ser parte do reino, né?
Então tá largo demais ainda para aparecer o caminho de Cristo. Aonde é que a gente recebe o aperto? Aonde é que a gente sente ou entra no reino de Deus, na nossa vida como crentes? Aonde é que a gente sente o problema, o aperto, o estreito? Não é na admoestação da palavra, que diz que a gente não pode ser muito vaidoso, que a gente não tem que dar prioridade a isso, que a gente não pode falar assim, não pode ir assado, não deve fazer assim, que olhe bem para isso, tá aí. E o que é isso? A doutrina, irmão. O caminho de Deus. Amém? Então, o caminho estreito, aleluia, é a sã doutrina. E aí voltamos àquela pergunta que era a pergunta principal da lição. Será que então nós podemos nos misturar? É claro que não, e já temos prova suficiente nesta lição. E se o caminho estreito é a sã doutrina, nós deixamos estes 3 pensamentos aí. Em primeiro lugar, ele, portanto, é o único caminho que leva ao céu. Tá aí, a sociedade diz que não pode ser o único, mas é, porque é a doutrina de Deus. É o caminho estreito. Jesus disse, tem 2 caminhos. Um é apertado e leva ao céu. Poucos são os que encontram. Um é largo, leva à perdição eterna, e muitos são os que entram por eles. Então, o caminho da sã doutrina, que é o caminho de Deus, que é o que nós estamos nele, permaneçamos nele, é o único que leva ao céu. Segundo, temos que permanecer nele. Não basta dizer, eu aceitei. Não. Segundo a Bíblia, não. Entrei, é igual a história que eu falei agora, do reino de Deus, mas vivo uma vida de pecado, vivo à vontade, tô nem aí para o que está escrito na Bíblia, que deixa de falar. Vivo uma vida de desobediência, de pecado a Deus. Tá apertado? Não. Então, não está no caminho apertado, não vai chegar aonde? Então, nós temos que permanecer nele. Terceiro e último lugar, temos que ensinar aos outros. Ensinar aos outros. Na hora certa, no momento certo. E quando eu falo momento certo, usando a sabedoria, mas não deixando de usar as oportunidades. Porque se eles não encontrarem, não chegarão nunca ao céu. Nunca ao céu. E nós o conhecemos. Nós conhecemos o único caminho. Então, nós vamos cantar coro com uma sociedade que diz você não pode dizer, ou vamos ser com Jesus que ensinava, aceita quem quer, isso nós respeitamos, sem problema não. Não tem preconceito, não tem desrespeito, nada disso. Mas eu não vou mentir para você, vou falar a verdade. Aleluia. O caminho é único. Tem que deixar o pecado. Tem que fazer assim, tem que seguir esta palavra, tem que começar a conhecer. Quer uma Bíblia? Eu te dou uma Bíblia, né? Isso estou dizendo é maneira de falar, mas nossa obrigação, nossa participação, né, conforme aqui a comentarista da lição falou das consequências e do caminho para Deus, que é onde ela termina, e este caminho, então, nós temos que ensinar para que outros encontrem. Terminando com o texto de 1 Timóteo 4, 6 e 16, diz, propondo estas coisas aos irmãos, ou seja, ensinando, colocando diante deles, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Belo versículo, bela oportunidade de meditar no que este versículo nos chama a fazer. Que Deus ricamente abençoe você, professor. Estamos chegando ao fim do trimestre. Espero em Deus que estes slides, esta conversa, tenha sido proveitosa para você e para a sua aula. Mais uma vez eu peço, se puder nos deixar um feedback, e por favor participe conosco. Não perca a oportunidade neste ano de ler a Bíblia inteira conosco. Vá já lá, aqui na tela vai aparecer o código QR, mas se por acaso você quiser ir ao site, também na descrição do vídeo vai ter um link, profmanuelabarros.com/Bíblia em 1 ano, e é o numeral 1. Que Deus abençoe você, e eu espero em Deus contar com a sua presença neste desafio de lermos a Bíblia juntos e também estarmos juntos aqui com estes comentários no ano de 2025. Em nome de Jesus. Amém.